E aí, gurizada, como vocês estão? Eu tô nos meus trocos, então vamos que vamos para fechar a temporada regular do nosso resumo da temporada de 2024 da NASCAR Cup Series. Anteriormente, finalizamos falando da vitória de Brad Keselowski em Darlington, a primeira da Ford na temporada. Os motores Roush Yates e a bolha do Mustang Dark Horse começariam sua ascensão a partir deste momento. Bom, vamos para o All-Star Race. Mas o que é essa corrida? O All-Star Race é basicamente a corrida do milhão da NASCAR, $1 milhão para quem vencer. Para marcar presença, o piloto precisa ter vencido uma edição do All-Star anteriormente, ter vencido uma corrida na temporada anterior ou nessa da qual estamos falando, ou ser um campeão da categoria ainda em atividade. Além disso, ainda há o All-Star Open, uma pequena corrida que antecede a corrida principal, em que os dois melhores pilotos avançam para o All-Star, e mais um que é eleito pelo público. Ty Gibbs, da Joey Gibbs Racing, liderou todas as voltas do All-Star Open, que foram 100 ao todo, e se classificou, com Bubba Wallace finalizando em segundo e garantindo sua vaga também, enquanto o piloto eleito pelo voto popular foi Noah Gragson da Stewart Haas Racing. Desse modo, partimos para a prova principal. Joey Logano da Penske largou na frente e lideraria 199 das 200 voltas da prova, sendo ameaçado diversas vezes, mas nunca foi superado até o final. Vale destacar o momento que marcou a noite. Kyle Busch não gostou de uma ultrapassagem forçada de Rick Stenhouse Jr. logo no começo da corrida. Então, o bicampeão da Cup Series deu um bump no carro 47, que bateu forte no muro e abandonou. Então, após Joey Logano cruzar sem dificuldade a start-finish line e comemorar sua segunda vitória no All-Star Race, além de ter conquistado $1 milhão, seu primeiro triunfo no ano, mesmo não sendo oficial, uma confusão se armou no interior do pequeno complexo do circuito de North Wilkesboro. O All-Star Race vale apenas dinheiro, e o que a gente quer de verdade é corrida valendo pelo campeonato. Então bora para a corrida mais longa do ano, a Coca-Cola 600, ou melhor, as 600 milhas de Charlotte. A etapa de 400 voltas no oval de 1,5 milha, localizado na terra do Carolina Panthers, que também é a sede de diversas equipes da NASCAR, do Hall da Fama e também da grande organização, marca o início da segunda metade da temporada regular. Outra situação a se destacar é que Kyle Larson estava inicialmente fora da prova, e Justin Allgaier, piloto da Xfinity, guiaria o carro 5 até sua chegada. O piloto campeão de 2021 arriscou fazer o desafio das 1.100 milhas, e esse valor corresponde à soma das milhas percorridas na Indy 500 e com as 600 milhas de Charlotte. Concluído, em todo o tempo que todos os que tentaram fazer, foi concluído apenas pelo Tony Stewart, o grande Smoke. Larson completaria a corrida e partiria para Charlotte, mas é claro, o desafio já não seria concluído, uma vez que o cronograma da IndyCar não ocorreu conforme planejado. Ty Gibbs liderou o pelotão na bandeira verde, sem Kyle Larson no grid. Então, William Byron superou o adversário do 54 e venceu o primeiro segmento. Vale lembrar que a Charlotte 600 especificamente é um pouco diferente das outras etapas, além de ser a mais comprida, ela é dividida em 4 segmentos, todos eles com 100 voltas igualmente. A essa altura, Larson já havia terminado a Indy 500, finalizou a prova numa 18ª colocação, menos do que ele merecia, porque ele guiou muito durante o dia, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. E neste momento, a essa altura, o Ross Chastain liderava a corrida. Christopher Bell superou o Homem Melancia na volta 122 e após um ciclo de paradas em algumas bandeiras amarelas, levou o segundo estágio para casa. O Kyle Larson estava já em deslocamento enquanto o terceiro segmento começava. E na volta 245 da corrida foi deflagrada uma bandeira amarela. A temida chuva chegou para incomodar o torcedor.
Kyle Larson estava se aproximando do circuito de helicóptero, já havia desembarcado na cidade. E como ele já havia falhado no desafio, ele só ia completar 600 milhas mesmo, o Allgaier ia sair, ia entrar ele ia correr. E então, mesmo que ele ainda esperasse ocorrer, isso não ia ocorrer, porque a prova não recomeçou e foi dada como encerrada. E naquele momento que ela foi encerrada, na bandeira amarela deflagrada, o Christopher Bell era o líder, então ele foi dado como vencedor e conquistou sua segunda vitória no ano. Que ele foi então seguido de Brad Keselowski, em segundo William Byron em terceiro, Tyler Reddick em quarto e o Denny Hamlin na quinta colocação. Eu não vou admitir que eu gostei de uma corrida encerrada antes, mas eu fiquei meio feliz porque eu gosto do Bell, né? O Bell é da base da Toyota, é pupilo do Kyle Busch, então eu gostei, fiquei meio feliz. Vou ser um pouco pessoal agora nesse momento. Agora, já em clima de despedidas até a etapa de Phoenix, vamos para a corrida do Worldwide Technology Raceway, Gateway para quem é mais íntimo, né? Que já viu na Indy, ele recentemente chegou à NASCAR. Michael McDowell partiu da primeira fila ao lado de Austin Cindric, liderou algumas voltas até ser superado pelo sininho Christopher Bell, que parecia ter finalmente ascendido na temporada e se encontrado. O piloto do carro 20 levou os dois segmentos, tanto estágio 1 quanto 2, e era o piloto a ser batido claramente. Porém, um filme inesperado começou ali, faltando 20 voltas para o final da corrida. O motor do Christopher Bell parece ter aberto o bico, ele começou a perder o rendimento de maneira significativa. E desse modo, o Ryan Blaney, piloto da Penske, atual campeão, superou. Entretanto, também, para mais surpresas, também talvez a mais inesperada do dia, o piloto do 12 teve uma pane seca na abertura da última volta. O Ryan Blaney abriu a última volta, acho que na segunda colocação já, se não me engano, e o Austin Cindric, que era o segundo colocado, coadjuvante piloto do 2, que foi campeão da Xfinity Series em 2020, herdou a liderança e aproveitou a falha da equipe do 12 para vencer pela segunda vez na carreira. O Cindric se tornou de maneira totalmente fora de cogitação, para qualquer pessoa que assiste a NASCAR, o primeiro piloto do trio da Penske, a atual bicampeã consecutiva da categoria, a se classificar para os playoffs. O Cindric, filho do Tim Cindric, que você talvez conheça aí, o presidente da Penske, enfim, venceu, foi o primeiro dos 3 pilotos a vencer. Ele que não tem nenhum título, enquanto o Logan e o Blaney somados têm 3, venceu antes deles no ano. Claro, foi uma circunstância totalmente exótica, mas mesmo assim. O Cindric terminou na frente do Denny Hamlin, do Brad Keselowski, do Tyler Reddick e também do Joey Logano. Antes de partirmos para a etapa de Gateway, cabe mencionar a notícia mais bombástica do ano, pelo menos entre todas as coisas que ocorreram no início de 24 até o final, eu acho que essa foi a mais bombástica porque eu fiquei parcialmente muito triste e também essa notícia mexeu bastante com o interior do campeonato. Havia muitos rumores de que a Stewart Haas, a equipe que o Tony Stewart tem em parceria com o Gene Haas, que é o Gene Haas da Fórmula 1, caso você não saiba, ela iria acabar, esse rumor já rondava o grid desde 2023. E após as 600 milhas de Charlotte, eles se concretizaram. Tony Stewart deixaria a equipe e com isso a maior parcela das operações seria vendida. O Gene Haas ele não confirmou sua saída e disse que permaneceria na categoria, só que de outra maneira. Então saiu Stewart e ficava só o Haas. A Stewart Haas fecharia as portas como uma equipe bicampeã da Cup Series em 2011 com o Tony Stewart e em 2014 com o Kevin Harvick. Ela foi campeã da Xfinity Series com o Cole Custer em 2023, vencedora de diversas provas importantes como a Daytona 500 e a Indy 400, as 3 vezes que ela venceu, pelo menos, as 3 vitórias que ela tem, a Daytona 500 com o Kurt Busch, a Indy 400 as 2 vezes com o Kevin Harvick, e também somou 70 vitórias ao todo em 1990 largadas que a equipe teve ao todo com os carros que integrou no grid da Cup Series. E o maior de todos os seus pilotos, sem sombra de dúvida, mesmo que o Tony Stewart seja um tricampeão, o Kevin Harvick é o maior piloto, porque conquistou um dos títulos e das 70 vitórias, 37 foram dele. Então a gente tem que conhecer, o Harvick foi o maior piloto da história da Stewart Haas. Hora de ir para a Califórnia, circuito misto, Vale do Napa, Sonoma, saudosa Sonoma. O circuito misto localizado próximo da grande cidade de São Francisco recebeu a 16ª prova do calendário. Joey Logano da Penske largou na pole ao lado do Tyler Reddick, e vamos levar o Tyler Reddick em consideração até um período da corrida. Após uma amarela durante o primeiro segmento, alguns pilotos ficaram na pista, dentre eles o baixinho do 45, que se aproveitou disso para levar o estágio para casa.
A prova contava com a presença de pilotos como Ken Weathers e Will Brown, ambos que integram o grid da Repco Supercars Championship, que a gente popularmente conhece como V8 Supercars. Eu tenho interesse de acompanhar essa categoria mais porque eu acho ela muito parecida com a NASCAR. O meu amigo Jeff Montenegro, você pode conferir o canal dele aí, faz alguns vídeos sobre a V8 Supercars e eu acho muito legal. Esses dois pilotos aí marcaram uma presença discreta, mas vale mencionar que eles estiveram presentes. O 45 liderou o segundo estágio até a penúltima volta, quando parou com os pits fechados e então Reddick entregou a liderança para o Chris Buescher da RFK do carro 17, que venceu o segmento, é claro. Mas após um ciclo de paradas durante o último segmento, apareceu o homem mais temido por muitos fãs, Kyle Larson. O piloto do 5 assumiu a liderança, tirou ela do Chris Buescher e controlou as voltas restantes até a bandeira quadriculada, levando sua terceira vitória no ano. O Larson foi seguido de Michael McDowell no excelente segundo lugar, Buescher em terceiro, Chase Elliott em quarto e Rochastain em quinto. Durante a semana antes da etapa de Sonoma, e essa discussão se prolongou até antes de Iowa, era acerca do Kyle Larson, se ele seria atendido ou não como exceção à regra do waiver. No regulamento da NASCAR, essa regra funciona da seguinte forma. Todos os pilotos devem disputar todas as provas do calendário para permanecerem elegíveis ao título. Mas o Kyle Larson não deu uma volta sequer em Charlotte. E não foi por questão médica, foi porque ele quis fazer uma outra corrida de uma outra categoria e depois vir para a etapa de Charlotte. A corrida a gente tem que lembrar que foi encerrada com 65% das voltas concluídas, então o Kyle Larson nem teve chance mesmo querendo de correr. Desse modo, se ele não fosse atendido, ele não poderia brigar pelo título. Mas a NASCAR aceitou a apelação da equipe Hendrick e do próprio Kyle Larson e ele foi mantido na briga pelo título da categoria. Eu particularmente concordo porque é uma integração entre as duas categorias que mais assim, movimentam o automobilismo estadunidense. A Fórmula 1 ela está se integrando mais, mas a Indy e a NASCAR continuam assim sendo o ápice. Pelo menos a Indy 500 é muito melhor que muita corrida de Fórmula 1 que a gente tem todo ano. E a Charlotte 600 também. Então assim é uma integração entre as duas categorias e eu concordo com a decisão da NASCAR de manter o Larson, né? A gente teve esses pilotos que foram atendidos por situação médica recentemente, o Bowman, o Elliott, até o Kyle Busch em 2015, quando ele foi campeão, ele foi atendido por essa regra e eu concordo do Larson ser atendido. Enfim, a gente teve outra notícia bombástica, tão bombástica quanto o fechamento da Stuart Haas. O campeão de 2017, o Papa Segmento, conforme o Thiago Alves, narrador da época, apelidou ele, o Martin Truex Jr. estaria se aposentando parcialmente das competições a partir do fim da temporada. Ele voltaria como part-time, mas ele não disputaria mais o título. O piloto veterano conquistou um título em 2017 e 34 vitórias na principal divisão do automobilismo estadunidense. O Truex Jr. teve uma carreira de altos e baixos, desde um escândalo de manipulação de resultados lá em 2013 com a equipe do Michael Waltrip, até o falecimento da ex-mulher dele, a Sherry Pollock, numa batalha contra o câncer que foi infelizmente perdida por ela. O piloto se manteve competindo, trazendo alegria para os fãs e também gerou diversos momentos muito legais nas corridas que ele participou. Ele vai deixar um espaço difícil de ser preenchido no grid, assim como Kevin Harvick deixou quando saiu da categoria ano passado. Ano passado não, 2023, perdão. Vamos seguir em frente de uma vez. Etapa de Iowa, prova inaugural do circuito na Cup Series, que segue como palco de diversas provas da Xfinity, Truck Series e também até mesmo da IndyCar, e agora recebia mais uma categoria no seu repertório de competições. Kyle Larson partiu da pole position e liderou a maior parte do começo da prova, sendo superado por Ryan Blaney a poucas voltas do final do estágio, e o atual campeão levou um ponto de playoff para casa e mais os 10 pontos na tabela. Na segunda parte, uma falha no pit stop do carro 5 o jogou para o fundo do pelotão, e Ryan Blaney seguiu regendo a corrida. Mas Kyle Larson é um dos maiores pilotos da sua geração renovada de pilotos. Escalou o pelotão e recuperou a ponta, de 33º para 1º no segundo segmento. Tudo indicava que as 150 voltas finais seriam um duelo entre Blaney e Larson, mas um acidente entre Dan Hamlin, Daniel Suarez e, adivinha, Kyle Larson, deixaria o campeão de 2021 voltas atrás, abrindo caminho para que Ryan Blaney conquistasse sua primeira vitória no ano, um alívio depois do vacilo da Penske e dele na etapa de Gateway. Foram 201 voltas lideradas ao todo. William Byron, Chase Elliott, Christopher Bell e Rick Stenhouse Jr. completaram o top 5. E o ano de 2025 já estava quase todo planejado bem antes de sua chegada. Gene Haas anunciou a criação da Haas Factory Team, uma equipe formada a partir de sua parte da Stuart Haas.
seria apenas um carro no grid da Cup Series e 2 na Xfinity, e também o pai do piloto Cole Custer, Joey Custer, como presidente. A equipe seguiria com a Ford como montadora e a Roush Yates como fornecedora de motores. E também vale ressaltar que o Joey Custer, além de para o presidente, seria também um dos co-proprietários da equipe. E com isso, esse cenário já se montando, se esperava o retorno de Cole Custer, aquele que venceu uma etapa no Kentucky em 2020 para a primeira divisão. Ele que era, neste momento, o atual campeão de esqui da Xfinity Series. Seguindo adiante, hora de New Hampshire, um circuito singular, a milha mágica conforme apelidado. Chase Elliott largou em primeiro, mas foi um dos melhores pilotos do circuito de New Hampshire que assumiu a ponta e levou o primeiro segmento, e esse era Christopher Bell. São 4 largadas e 4 vitórias para a Bell na Xfinity nesse circuito, e uma vitória na Cup Series em 2022. Para o segmento número 2, a Toyota seguiu dominante com Denny Hamlin, que triunfou. E ali na região, o temor era a chuva, e ela apareceu com força na volta 220 da corrida. O clima e a umidade foram fatores observados durante o dia. E após uma paralisação de quase 2 horas, a corrida recomeçou com Tyler Reddick na liderança, com os pneus de chuva em ação. E devido a essa situação, a NASCAR limitou as equipes a trocarem de pneus, negando muitas tentativas e apelações durante as voltas seguintes, até que autorizaram as trocas para os pneus de pista seca, porém sem ganho ou perda de posições nos pits. Christopher Bell recuperou a primeira posição e liderou as voltas remanescentes até o final. Apenas uma prorrogação ameaçou o piloto do 20, mas Bell é Bell, um dos mais bem-sucedidos pilotos surgidos nos anos recentes, levou o carro 20 novamente para o Victory Lane, seguido de Chase Briscoe, Josh Berry, Kyle Larson e Chris Buescher. Na semana que sucedeu a etapa de New Hampshire, o sucessor de Martin Truex Jr. foi anunciado. Vindo da recém-selada Stuart Haas, o escolhido foi Chase Briscoe. Da base da Ford, o piloto natural de Mitchell, em Indiana, guiará o carro 19 na temporada 2025, deixando Denny Hamlin como o último remanescente daquele quarteto mortal do Joe Gibbs Racing que venceu 18 das 36 corridas da temporada de 2019. Até então, Briscoe tinha uma vitória na categoria, conquistada na prova de Phoenix no início da temporada de 2022. So my friends, let's go to the Wind City, from the Music City to the Wind City of Chicago. Lar da recente primeira corrida em um circuito de rua da história da NASCAR e também lar do Chicago Bears. A etapa de Chicago chegou. Em 2023, a chuva foi um fator que influenciou a prova além do que gostaríamos, e não foi diferente em 2024. A prova começou com um atraso e com a pista ainda úmida. Kyle Larson largou na pole, mas foi o neto de Joey Gibbs, Ty Gibbs, que comandou a prova no início. O vencedor da etapa de 2023, Shane Van Gisbergen, o neozelandês, superou os 54 perto do final e triunfou no primeiro estágio. Na relargada, com o clima pior do que no começo da corrida, Shane Van Gisbergen bateu e as chances de vencer novamente nas ruas acabaram ali. Fica para 2025. A NASCAR paralisou a prova por 2 voltas e retomou faltando 1 hora para o pôr do sol e então o escurecimento completo da pista. Com isso, a prova durou apenas até o final dessa contagem de tempo. A Joe Gibbs Racing dominou o reinício da corrida, com Gibbs, Bell e Hamlin alternando de posição, mas foi o piloto Joey Hand da RFK quem levou o estágio para casa. Na relargada para o terceiro segmento, Alex Bowman surgiu como potencial ameaça à vitória de Hand, que se segurou como podia. O piloto do 48 tomou a liderança e segurou até a abertura da última volta, que foi aberta como no IMSA, quando o relógio zera, deu a bandeira branca. E desse modo, Alex Bowman cruzou a quadriculada à frente de Tyler Reddick, Ty Gibbs, Joey Hand e Michael McDowell. Partiu para Music City, Nashville no estado do Tennessee, lar dos Tennessee Titans e também palco da 19ª etapa do calendário. Denny Hamlin largou da pole, com Josh Berry ao seu lado na segunda posição. O carteiro liderou as primeiras voltas, mas foi o vencedor da etapa passada, Christopher Bell, que tomou a ponta na volta 18 e conquistou mais um segmento na temporada. Na relargada após os pits, Denny Hamlin retomou a ponta e liderou por um breve período, até que foi superado por Bell novamente. O mau tempo atrapalhou a corrida, gerando uma bandeira vermelha na volta 137,
mas após pouco mais de uma hora, os motores foram religados e a corrida retomada. E também o Bell venceu o segundo segmento. 108 voltas para o fim, e o caos, aquele mesmo vilão do Sonic, começou a intervir na prova. Diversas trocas de posição, estratégias, acidentes com pilotos importantes, que vamos destacar alguns. Bell, que acabou batendo forte no muro, Rochastain, que era o atual vencedor da pista, também acabou batendo, e o Kyle Larson, para minha raiva, acabou destruindo a corrida do Kyle Busch com um erro numa relargada. E situações parecidas com essa e muitas outras levaram a corrida a ter várias prorrogações. O combustível era o medo de todos os pilotos, e diversos precisaram parar, incluindo Denny Hamlin, que era o melhor carro na pista após Christopher Bell. Joey Logano, Chase Briscoe, Zane Smith e outros permaneceram na pista, tentando economizar tudo que podiam. E na relargada, a experiência do bicampeão foi decisiva. Depois de acumular diversos resultados humilhantes para um piloto de seu calibre, Joey Logano se reencontrou com o Victory Lane mais de um ano depois de sua última vitória, garantindo sua vaga nos playoffs. O novato Zane Smith finalizou em um ótimo segundo lugar, com Tyler Reddick, Chris Buescher, Ryan Preece fechando o top 5. Partiu para a costa leste, para o Triângulo Traiçoeiro da Pensilvânia, Pocono. A prova no trioval começou com Ty Gibbs largando em primeiro, mas a alegria do neto de Joe Gibbs durou poucas voltas, pois Martin Truex Jr. o superou e venceu o primeiro stage da corrida. A fase da equipe titular da Toyota na categoria seguiu em alta ao longo da prova, pois Denny Hamlin conquistou o segundo estágio. Por outro lado, a Ford demonstrou força com a equipe RFK, visto que Brad Keselowski dominou a prova por um breve período, depois Chris Buescher. A montadora de Detroit conta com um plantel de pilotos de altíssimo nível na categoria, e um deles é o atual campeão da categoria, Ryan Blaney, que fez 2 segmentos discretos sem pontuar, mas apareceu de maneira matadora no terceiro. Um Big One cortesia de Corey LaJoie e Kyle Busch é um momento que vale a mencionar. O piloto do 8 deixou LaJoie sem espaço para completar a ultrapassagem e por isso foi tocado para fora da pista, voltando em cima de diversos pilotos. Blaney liderou as voltas seguintes sem dificuldade e rumou para sua segunda vitória no ano, liderando 44 das 160 voltas do dia. O carteiro foi o segundo, seguido de Alex Bowman, William Byron e Joey Logano. Uma notícia relevante, mas que pouco mexe com a cotação do dólar. Josh Berry foi anunciado como piloto da Wood Brothers para a temporada de 2025, no lugar do piloto Harrison Burton. Além disso, Noah Gragson foi também anunciado como reforço da Front Row para o ano seguinte, e seu carro contaria com o número 4. Em Pocono, a curva 2 é inspirada no lendário circuito de Indianápolis, a curva sobre o túnel. E então, o próximo destino da Cup Series foi o mesmo templo do automobilismo mundial. Tyler Reddick largou da pole ao lado de Denny Hamlin, e o piloto do 45 lideraria grande parte das voltas, mas foi o 11 quem se deu melhor nos pits, voltou à frente de Kyle Larson e se defendeu o suficiente para levar o primeiro segmento. Os carros da Toyota seguiam em alta, tanto que a equipe de Bubba Wallace conseguiu o colocar na frente para que vencesse o segmento 2. Outro piloto, só que da Ford, que fez uma prova muito boa foi o Brad Keselowski, que liderou os 35 das 160 voltas do dia. A corrida teve acidentes fortes, como uma pancada de William Byron no muro interno da reta oposta, um mini Big One envolvendo Denny Hamlin, John Hunter Nemechek, Daniel Hemrick e outros pilotos durante a prorrogação, e um pequeno acidente cortesia de um contato entre Carson Hocevar e Jimmie Johnson. O final da prova esquentou quando Kyle Busch trouxe a prorrogação, e Kyle Larson relargou ao lado de Ryan Blaney. E na última prorrogação, Ryan Preece rodou antes da abertura da última volta, e a prova seguiu em verde até que a bandeira branca fosse dada. Logo após isso, a amarela foi deflagrada e Kyle Larson venceu a corrida de maneira semelhante à que Denny Hamlin triunfou em Pocono na temporada de 2023. Uma amarela ausente quando deveria ser deflagrada. Essa foi a 4ª vitória de Larson na temporada e a primeira dele no circuito de Indianápolis. Ele terminou à frente de Tyler Reddick, Ryan Blaney, Christopher Bell e Bubba Wallace. E aqui vai outra notícia que não fede nem cheira. Corey LaJoie não voltaria para a Spire no ano de 2025, sendo dispensada após correr pelo time de 2021 a 2024.
A partir de agora, desespero total. Faltavam apenas 4 etapas para o fim da temporada regular, que seriam Richmond, Michigan, Daytona e Darlington, que antecediam a corrida que abriu os playoffs. O circuito no estado da Virgínia começou com um dos maiores vencedores dentre os ativos na pole, Denny Hamlin. O carteiro liderou até a volta 47, quando Bell o ultrapassou e liderou as voltas remanescentes até vencer o estágio. A prova foi marcada pela inserção de uma nova mecânica. Ela já havia sido testada em etapas anteriores da categoria. A inserção de compostos de pneu macio. 2 jogos foram disponibilizados por equipe para serem usados ao decorrer da prova. Daniel Suárez foi o teste que mais se destacou, visto que o piloto mexicano passou todo mundo e venceu o segundo estágio. O final da prova, um trecho mais longo, estratégias diferentes e muitas surpresas. Suárez, Hamlin e Bell se alternaram na liderança, enquanto outros pilotos aos poucos iam chegando na briga. A surpresa master do fim de semana foi Austin Dillon, por diversos motivos, mas o piloto da RCR aparecer e superar os protagonistas no final da prova não era esperado. O piloto do 3 já vem de um histórico excelente em Richmond mesmo sem vitória, e parecia que a sonhada primeira conquista no circuito iria vir. Eram 3 segundos de vantagem faltando 2 voltas para o fim, até que veio uma prorrogação. Joey Logano relargou ao lado de Dillon e tomou a ponta, mas aí o caos novamente se estabeleceu. Dillon deu um bump and crash em Joey Logano, o piloto do 22 rodou e então Dillon acabou perdendo seu carro. E Hamlin ultrapassou por dentro, mas como não queria perder sua única chance de ir para o playoff, o netinho de Richard Childress mandou Denny Hamlin para o muro e cruzou a linha na frente. Na sequência, Hamlin, Reddick, Wallace e Ross Chastain completaram o top 5. A NASCAR penalizou Austin Dillon de diversas maneiras, removendo a validade da vitória para os playoffs, suspendendo membros da equipe e diminuindo sua pontuação na tabela. E Joey Logano foi um completo maníaco nos pits, quase atropelando a equipe e a família de Kyle Busch no processo, sendo multado em $50 mil pela atitude. A RCR apelou, mas a NASCAR não removeu as penalizações para o piloto do carro 3 e para a equipe. Para você ver o quão mais divertida a NASCAR pode ser quanto o extra-pista, Kurt Busch, campeão de 2004 e irmão de Kyle Busch, foi preso ao ser pego dirigindo alcoolizado. Isso é bem inesperado. Foi bem inesperado, melhor dizendo. De um circuito pequeno para um circuito grande, Michigan, o oval muito amado por diversos brasileiros que acompanharam a Indy. A NASCAR corre no circuito desde 1969. A pole position ficou com Denny Hamlin, que teve sua vida como líder encerrada por Kyle Larson, que partiu da 4ª posição. Ryan Blaney foi um dos que ficou na pista após as paradas e venceu o primeiro stage. A chuva mais uma vez atrapalhou e fez a prova ser transferida para a manhã de segunda-feira no dia seguinte. Na relargada, Kyle Busch e Martin Truex Jr. chegaram para a brincadeira nas primeiras posições, e foi o piloto do carro 8 quem se deu melhor e venceu o estágio. E se não fosse pelo azar e pelos erros bobos do piloto de sua equipe, Busch poderia estar com uma margem segura de pontos para ir aos playoffs. A amarela que finalizou o segundo estágio foi ocasionada por um vacilo de Kyle Larson, que gerou uma reação em cadeia e tirou Joey Logano, Chase Briscoe, Christopher Bell, Chris Buescher e Bubba Wallace da disputa pela vitória. Corey LaJoie deu um susto em quem acompanhava a prova, ao simplesmente decolar e capotar na reta oposta após um toque com Noah Gragson. Após a relargada, Tyler Reddick alcançou a primeira posição e se manteve na ponta, resistindo aos ataques de William Byron nas voltas finais. Nenhuma prorrogação abalou o baixinho, que venceu sua segunda etapa no ano. Reddick finalizou a prova na frente de William Byron, Ty Gibbs, Kyle Busch e Chase Elliott. A cada semana, uma notícia nova sobre o 2025 chegava. Zane Smith foi dispensado de seu vínculo com a Trackhouse para a próxima temporada e também não seguiria na equipe Spy. Além disso, após uma investigação da NASCAR em cooperação com a Toyota,
a equipe de Denny Hamlin foi penalizada por desmontar o motor vencedor da etapa de Bristol antes da inspeção. Isso culminou numa penalização de nível 2. O carro e o piloto perderam 75 pontos na tabela, 10 pontos de playoff, e o mecânico Chevy Chris Gabehart foi multado em $100 mil. Outra notícia foi a confirmação de Shane Van Gisbergen, sensação neozelandesa da categoria, subiria para a Cup Series em 2025 após uma boa campanha de novato na Xfinity. Ele guiaria o carro 88 da Trackhouse na principal divisão. E ainda foi anunciado que a NASCAR faria uma etapa no México, na cidade do México, no circuito de Hermanos Rodrigues. Diversas mudanças ocorrendo de uma só vez. Agora restavam duas etapas para o início dos playoffs. E quais são essas corridas decisivas? A Daytona 400 e as 500 milhas de Darlington, duas provas complicadíssimas para quem queria se classificar. Primeiro, Daytona, o retorno da categoria para o Super Oval da Flórida desde as 500 milhas no começo da temporada. A equipe Front Row colocou seus dois carros na primeira fila, McDowell na pole position e Todd Gilliland ao seu lado. Essa era a prova do desespero para muitos que queriam ir para o playoff, e também a chance daqueles que andam da metade para trás do pelotão de tentarem vencer uma etapa. Joey Logano e Josh Berry duelaram pela ponta até a quadriculada do primeiro segmento, que foi vencido pelo piloto do carro 4. No segundo, foi a vez do bicampeão Joey Logano faturar o segmento, e a gente tem que lembrar que o Logano é um dos melhores pilotos de Super Speedway ainda ativos na categoria. A prova foi repleta de grandes acidentes, e o primeiro ocorreu a partir de um bump de Corey LaJoie em Noah Gragson, levando Truex Jr., Alex Bowman, Eric Jones, Kyle Larson e outros consigo. Truex Jr. se complicou com esse acidente, pois estava no limite da zona de classificação por pontos para os playoffs. Com 9 voltas para o fim da corrida, Michael McDowell foi tocado por Austin Cindric e rodou na frente do pelotão, e ao colidir com o carro de Joey Logano, o 34 ficou com as 4 rodas no ar. Na relargada, que poderia ser a última, Josh Berry liderava até que Austin Cindric balançou com o bump de Kyle Busch e acertou seu carro. O 4 atravessou a área de escape da reta oposta de ponta cabeça e bateu no muro interno. Nenhum desses acidentes, convém lembrar, teve pilotos feridos, e isso é meio incrível para quem olha pela primeira vez. Relargada da prorrogação, Kyle Busch ao lado de seu pupilo Harrison Burton. O piloto do 8 tentou defender, mas Parker Hatzlaff empurrou o 21 e o colocou na frente de Busch. Para escrever seu nome na história, Harrison Burton defendeu a posição até a reta principal e alegrou os rostos dos haters de Kyle Busch e de muitos outros fãs da NASCAR ao dar à equipe Wood Brothers sua 100ª vitória na categoria. Na voz de Live Diffey, Jeff Burton, piloto veterano que trabalha como comentarista na NBC, escutou a seguinte frase: "Jeff, your little boy has done it." Harrison Burton cruzou a linha na frente de Kyle Busch, Christopher Bell, Cody Ware e Ty Gibbs. Então, era o tudo ou nada para todos os pilotos da Cup Series. O fechamento da temporada regular, a etapa de Darlington, encerraria o campeonato de pontos corridos e abriria o playoff. O líder da tabela era Tyler Reddick, que disputava com Kyle Larson o título dessa parte do campeonato, que vale 15 pontos adicionais no playoff para o campeão. O pole position foi Bubba Wallace, que era um dos postulantes à última vaga por pontos, e ao seu lado, Carson Hocevar, o filho do carro. Ryan Blaney e Truex Jr. tiveram suas provas encerradas logo no começo, resultado péssimo para o piloto do 19 que poderia ficar de fora dos playoffs. Os carros da 2311 lideraram a corrida até a segunda parada em bandeira verde, quando Kyle Larson tomou a ponta e venceu o primeiro segmento. Já o segundo estágio seguiu no mesmo modo, mas com o surgimento de um candidato à vitória, Chase Briscoe, que finalizou os estágios em terceiro e segundo respectivamente, enquanto Kyle Larson seguia dominando a prova. A corrida prosseguiu com amarelas, até que na relargada com 26 voltas para o fim, em uma manobra espetacular, Chase Briscoe tomou a ponta e se segurou ali. Uma nova amarela devido a uma confusão com diversos carros, dentre eles Josh Berry, Ty Gibbs e Bubba Wallace, deu uma oportunidade para pilotos pararem. Kyle Busch parou e na relargada final saltou para a segunda posição, iniciando uma perseguição a Chase Briscoe em busca da vitória.
O piloto do 14 se defendeu como pôde e resistiu para conquistar uma épica vitória. A segunda conquista de sua carreira ocorreu em Darlington para cima de Kyle Busch, e essa foi a derradeira vitória da Stewart Haas Racing na Cup Series, no seu ano de despedida. Sim, milagrosamente, a Haas teria um dos carros nos playoffs. Com e também o melhor dos 4 pilotos do quarteto que estava presente na época. O top 5 foi Chase Briscoe, Kyle Busch, Christopher Bell, Kyle Larson e Ross Chastain. A tabela ficou desse modo: Tyler Reddick campeão da temporada regular, com Kyle Larson e Chase Elliott na sequência. Os classificados para o playoff por pontos foram Martin Truex Jr. e Ty Gibbs, possibilitando a Joey Gibbs de ter seu quarteto na briga pelo título por muito pouco. Por vitória, Kyle Larson, Denny Hamlin, William Byron, Christopher Bell, Tyler Reddick, Ryan Blaney, Joey Logano, Brad Keselowski, Alex Bowman, Harrison Burton, Chase Briscoe, Chase Elliott, Austin Cindric e Daniel Suarez foram para os playoffs. 5 representantes da Toyota, 6 da Ford e 5 da Chevrolet. Destaque para as equipes Penske, Hendrick e Gibbs, que inseriram todos os seus carros na briga. Correndo por fora, as equipes B, podemos dizer, a Trackhouse com Suarez, a Haas e Wood Brothers com Briscoe e Burton, e a Roush, Fenway e Keselowski com o proprietário Bad Brad, e a 2311 também com Tyler Reddick. Os playoffs tiveram seu início em Atlanta, e os 4 postulantes à eliminação eram de início Ty Gibbs, Martin Truex Jr., Harrison Burton e Chase Briscoe. Vale mencionar as novidades que antecederam o começo dos playoffs. Kyle Larson tentaria novamente fazer as 1.100 milhas em Indianápolis e em Charlotte no ano de 2025. Justin Haley e Corey LaJoie fariam uma inversão de carros e equipes entre si, entre o 51 e o 7 na realidade. O Justin Haley iria para o 7 e o Corey LaJoie para o 51, e isso tudo antes mesmo do fim da temporada. E também, a NASCAR anunciou um novo regulamento do sistema de charges, o qual não agradou equipes como a Front Row e a 2311, que entraram com uma ação contra a proposta da categoria, e esse filme iria se desenrolar muito devagar. Dentre os pilotos que não se classificaram, podemos destacar Bubba Wallace, Ross Chastain e Chris Buescher, e principalmente acima de todos eles, Kyle Busch, que após diversas temporadas brigando pelo título, não se classificou para a disputa. E a fase do Rowdy não melhoraria. Vou antecipar que ele não venceu na temporada de 2024, encerrando sua sequência de 19 anos com pelo menos uma vitória por temporada. Como fã, eu fico triste, decepcionado, impressionado e com raiva. Eu me sinto um caos de emoções. Erros de diversos tipos foram cometidos por Busch e pela equipe do carro 8. Manobras bobas, paradas tenebrosas de horríveis, ideias mirabolantes demais e, é claro, um azar comparável com o das temporadas de 2020 e 2022. Ambas que Busch venceu apenas uma vez e foram vitórias no limite. Bom, vida que segue. Vamos bora para 2025. O que importa agora são os playoffs e a batalha pelo título. Nos vemos no próximo vídeo, que veremos as 10 corridas finais do campeonato, as 3 rodadas do playoff e a grande final em Phoenix, né? Bom, é tudo a mesma coisa. Espero você lá, valeu, falou e fui lá, gurizada!